Olá a todos, todas e todos, sejam bem-vindos à aula 2 do minicurso Shoah e Genocídio Armênio, a luta pelo reconhecimento da memória coletiva. Meu nome é Julia Cabral, eu sou historiadora e mestranda em Ciência Política na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e esse minicurso está sendo ministrado em conjunto com meu colega Sérgio Chargel. Nessa aula de agora, eu queria deixar, em primeiro lugar, claro que essa aula se trata de um tema sensível, afinal de contas, a gente vai falar de genocídio, isso quer dizer que a gente vai falar sobre um tema que trata do extermínio massivo de uma população, no caso aqui, a população armênia no território otomano, e, além disso, também é um tema sensível devido ao seu negacionismo, tanto pela Turquia quanto pelos seus países aliados. Sendo assim, chamar tais eventos que ocorreram entre 1915 e 1923 dentro do Império do Território Otomano, né, implica também um conceito legal e uma responsabilização dos responsáveis por cometerem esse crime, um crime contra a humanidade, contra toda uma população. Mas a aula de hoje não visa debater legalmente nem historicamente esse termo, no caso da população armênia otomana. Essa aula eu vou analisar historicamente, brevemente, devido ao tempo e ao volume de informações que eu quero passar, os eventos, as mudanças políticas e as suas consequências que ocorreram nesse período no Império Otomano. Ao fim dessa aula, eu vou discutir brevemente também o reconhecimento, ou em alguns casos, o não reconhecimento da memória do genocídio armênio. Eu vou falar, então, sobre um processo histórico que possibilitou com que os armênios otomanos fossem alvo de uma política de extermínio por parte do governo do Império Otomano. Então, tudo se inicia ao final do século XIX, com o início do século XX, em que o Império Otomano começa a apresentar sinais de crise. Vocês podem perceber nesse mapa do slide que a região aqui dos Balcãs começa a se esfacelar, começa um processo de independência em toda essa região e dá início a um processo de perdas territoriais para o Império Otomano. Essa região, então, começa a se tornar independente ao longo das primeiras décadas do século XX. Os armênios, por sua vez, ocupavam nessa época a região da Anatólia, do centro do Império Otomano. Grande parte dessa população se concentrava nas chamadas 6 províncias orientais. Mas é a região dos Balcãs que era, nessa época, o centro mais importante do Império Otomano. Os Balcãs representavam o centro principal de trocas comerciais com o Ocidente, incluindo a famosa cidade Constantinopla, que hoje em dia conhecemos como Istambul. Essa região, então, ela começa a se fragmentar devido às chamadas Guerras dos Balcãs. Nessas guerras por independência, vemos que cada uma dessas regiões e esses países estão lutando para se tornar autônomo e independente do Império Otomano. Mas qual seria, então, a importância disso e dessa região para o tema que a gente está tratando aqui nessa aula? É porque o processo de independência das regiões vai fazer com que a população que até então ocupava essas áreas migre para o interior do Império Otomano, para essa região que eu falei anteriormente, chamada naquele momento de Anatólia, e hoje que a gente conhece como a região da Turquia. O que a gente vai ter com isso são duas consequências imediatas. A primeira é que vemos um aumento populacional, assim como a pressão dessas populações dentro do Império Otomano, inclusive em cidades e regiões onde até então os armênios estavam em maioria. A segunda é que quando os Balcãs vão adquirindo independência e se tornando países independentes, isso é, deixando de fazer parte do Império Otomano, os armênios se tornam o maior povo não muçulmano a ocupar o Império Otomano. Isso é, eles, diferentes dos curdos, são o único grupo étnico que não é muçulmano. Esses processos históricos de independência
que ocorre entre o final do século XIX e começo do século XX, marcam profundamente essa crise do Império Otomano. Outros aspectos dessa crise são com relação ao Tanzimat e as reformas modernizadoras que se iniciam no século XX também. Havia minorias que conseguiram adquirir um status diferenciado no Império Otomano, como no caso dos cristãos, sendo eles armênios, gregos, etc., que até aquele momento não eram obrigados a pagar alguns dos impostos, nem eram obrigados a servir ao exército. Mas isso começa a mudar. E há um aumento progressivo de coletas de impostos, que é marcada com a criação e implementação do Tanzimat. Devido a essa crise, o Império começa a recolher mais impostos. Como resposta, nesse período do final do século XIX, isso é, a partir dos anos de 1890, os armênios começam a se organizar coletivamente contra essas políticas. Eles vão se organizar principalmente em torno de partidos políticos, assim como em grupos e associações comunitárias, tanto dentro do Império Otomano quanto em outros países em que sua diáspora estava presente, para que pudessem se posicionar politicamente contra essas medidas. Contudo, aqui ainda não havia um interesse independentista, era um estágio primário em que eles buscavam melhorias sociopolíticas dentro do próprio Império Otomano. Por sua vez, esses grupos ou coletivos vão ser influenciados por outros processos históricos, como os processos das próprias independências dos países dos Balcãs e a Primavera dos Povos, que aconteceu em 1848, em que alguns países europeus, em que se vê em alguns países europeus, esse levante e revoltas camponesas e proletárias contra as crises econômicas e os regimes monárquicos ainda persistentes e que tinham um viés nacionalista, liberal e socialista. Foram influenciados também pela onda nacionalista que estava em ascensão no Ocidente, que afetou principalmente a classe mais alta dos armênios, que migravam para a Europa para terem acesso às universidades, e acabavam sendo influenciados pelas correntes de pensamento de lá. E, posteriormente, eles voltavam para o Império Otomano com ideias modernizantes e reformistas, como a divisão dos poderes, a criação de um parlamento, entre outros. Tais ideias e pensamentos não afetam apenas os armênios, mas todas as outras minorias presentes no Império, assim como a própria elite turca. Essas ideias vão sedimentar e gestar as mudanças que vão se iniciar nos anos seguintes. Além disso, como um evento final que provoca um impacto ainda maior, temos o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, que vai acentuar ainda mais essa crise dentro do Império e mudar as condições dessas minorias dentro do território otomano. Nesse período de crises e fragmentação do Império Otomano, quem está no poder é o sultão Abdulhamid II, que começa seu reinado em 1876 e vai até 1909. Ele pega justamente o período de declínio do Império Otomano e ele é retratado como uma pessoa complicada, complexa, que acaba acentuando ainda mais esses conflitos internos que surgem nesse período e acaba por dificultar esses processos. Ele passa a ser pressionado tanto por uma elite turca que deseja reformas administrativas e modernizantes, quanto pelas minorias que habitam o Império Otomano, como armênios, gregos e curdos. A sua resposta a essas reivindicações e pressões, por sua vez, em um intuito de conter mais revoltas e lutas por independência, é uma resposta de violência, de repressão contra esses grupos. É por isso, então, que o sultão Abdulhamid II será conhecido na Europa como o Sultão Sangrento ou o Sultão Vermelho, por conta de suas diversas políticas de extermínio e repressão às minorias no Império Otomano. Isso acontece, na maior parte das vezes, contra os armênios, porque ele queria evitar que os armênios entrassem no processo de revolta, no processo de buscar independência, como tinha acontecido com outros países dos Balcãs. E ele, na verdade, ele quer evitar que as perdas territoriais, se você entende que os armênios estavam bem no centro do que hoje a gente chama Turquia, né, que é essa região aqui, ele quer evitar perder ainda mais regiões, ele quer evitar com que o império colapse completamente, visto que ele já tinha perdido todas essas outras regiões aqui.
Então, o que vai acontecer é que ele vai fazer, ele vai patrocinar e criar uma força especial dentro do Império Otomano, que vai se chamar Hamidiye, para perseguir os armênios e promover uma série de massacres e de repressão à população armênia otomana. Ele utiliza de parte da população curda para compor esse exército, e também se utiliza de uma narrativa religiosa contra os armênios. O que eu quero dizer nesse sentido é que ele faz uso instrumental da religião com propósitos políticos. Essas políticas de repressão promovidas pelo Abdulhamid II e sua perseguição contra minorias cristãs otomanas vão ser mal vistas na Europa, principalmente na opinião pública e nas mídias, onde vão dar o nome de The Sick Man of Europe, ou Homem Doente da Europa, para o Império Otomano, para representar o seu declínio. O Ocidente vai criar essa narrativa atendendo até mesmo aos próprios interesses das potências europeias, que buscavam ter controle de certas regiões chaves do Império Otomano, caso esse viesse, evidentemente, a cair, mas também representando essas políticas sangrentas que eram promovidas por ele. Durante esses massacres promovidos pelo sultão, estima-se que 300 mil armênios tenham morrido em diversas cidades otomanas, mas aqui eu quero deixar claro que ainda não é o início do processo do genocídio, não é um processo sistemático ainda, mas é um início de confrontos e é o início de um expoente progressivo de violência contra essa população. O que vemos nesse período é que alguns armênios já fogem do território otomano por conta desses massacres, que ficam conhecidos como massacres hamidianos, e inclusive a gente tem as primeiras famílias em São Paulo, armênias em São Paulo, que vêm fugidas do Império Otomano nesse período, que é anterior ao genocídio armênio. Esses massacres, então, vão ser usados tanto pelas potências europeias, com o intuito de pressionar ou até mesmo interferir no Império Otomano, e com o intuito por trás de poder gerenciar esse império e se beneficiarem dessas crises, quanto por uma oposição turca que começa a se formar no seio da sociedade otomana. Ambas as partes buscavam pressionar politicamente e diplomaticamente o sultão Abdulhamid II para que uma reforma política fosse feita no Império Otomano. É da ascensão dessa oposição turca que a gente vai falar a seguir. Então, com essa virada do século, emerge uma organização turca secular e modernizadora que se fortalece cada vez mais. Ela era composta por turcos muçulmanos provenientes da camada aristocrática otomana, geralmente de procedência militar, isso é, eram em sua maioria jovens oficiais das forças armadas otomanas. Eles ficam conhecidos como jovens turcos. Esses jovens, devido à sua posição econômica e social, também migram para a Europa para acessarem os centros universitários europeus e também retornam ao Império Otomano com uma bagagem sociopolítica europeia, ou seja, influenciados pela corrente positivista, liberal, pelas ideias de reforma política, implementação de um parlamento, entre outras ideias que estão rodeando a sociedade ocidental nessa época. Eles vão se unir e se organizar contra essa administração arcaica representada pelo sultanato do Abdulhamid II e vão formar um comitê. Isso é um partido político que vai ficar conhecido como Comitê União e Progresso, ou CUP. Seu intuito era de modernizar o império e alcançar o status de uma potência europeia. Para isso, eles precisavam, então, reformar suas estruturas políticas, o que não queria dizer necessariamente o fim da monarquia, assim como em outros países europeus, essas reformas políticas e administrativas não significaram o fim das monarquias, né? Mas a criação, por exemplo, de um parlamento e uma participação ampliada da política. Em 1908, os jovens turcos, então, com apoio das minorias que compartilhavam essas ideias e anseios por uma modernização, eles vão conseguir, a partir de um golpe militar, tomar o poder no Império Otomano.
Nesse ano, eles chegam ao poder e o sultão Abdulhamid perde seu poder executivo, ganhando apenas um papel representativo. Ele não é retirado de cena completamente, porque o intuito inicial desse movimento não era exatamente de acabar com a monarquia, e eles não queriam, obviamente, perder a união, eles queriam promover uma coesão nacional, que a figura nesse slide representa bem, que é essa libertação das antigas amarras monárquicas, arcaicas do Império e a criação de uma Constituição, a união de todos sob um ideal, a união de todos os povos sob um ideal otomano, uma união otomana. Em resposta a esse movimento, as minorias vão buscar participar da cena política, participar do parlamento e vão buscar representar seus interesses institucionalmente. Contudo, esse período dura pouquíssimo tempo. Em 1909, vemos uma mudança já no comportamento desse governo. E na cidade de Adana, há então um novo massacre em que estima-se que 15 mil pessoas foram mortas, o que acaba levando os armênios a ficarem receosos novamente quanto à política nacional e à proteção dos seus interesses. Já em 1913, teremos a ascensão da ala radical dos jovens turcos dentro do partido político, e há então essa mudança, tanto no ideal quanto no posicionamento político desse partido. Eles se tornam mais radicais e mais nacionalistas nesse contexto de ascensão de nacionalismos radicais no mundo, e a partir de um golpe, posteriormente a outro golpe que já havia sido dado, 3 líderes, generais, ou em turco, pachás, vão mudar o direcionamento do governo para uma posição mais nacionalista e mais radical, negando a ideia original de otomanismo e implementando uma política de turquismo, que, por sua vez, excluía as minorias não muçulmanas. As novas políticas adotadas por eles passam pela ideia de exclusão daqueles grupos que não se encaixam nessa narrativa chauvinista. Em sequência, a gente tem o início da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial, em 1914, que se inicia especificamente na região dos Balcãs, da futura Iugoslávia, com o assassinato de Franz Ferdinand pelo grupo nacionalista sérvio em Sarajevo. O Império Otomano ele vai entrar nessa guerra ao lado do Império Alemão e do Império Austro-Húngaro, compondo então a Tríplice Aliança com os 2 impérios centrais da Europa. Isso se dá devido à sua aproximação entre o Império Otomano e o Império Alemão. Os alemães eram uma figura importante na política nacional, bem como aliados importantes. Eles visavam construir uma rodovia que ligaria a cidade de Berlim até Bagdá, assim como tinha influência no sistema econômico, tendo controle também dentro dos bancos otomanos, a partir do Deutsche Bank, que estava presente nos centros otomanos. Além disso, todos esses impérios eles também compartilhavam um inimigo comum, o Império Russo. Sendo assim, o intuito, né, o que todos esperavam é que ao entrarem na guerra contra o Império Russo, os otomanos esperavam recuperar parte das regiões dos Balcãs perdidas nas guerras de independência, e posteriormente os demais dividir essas regiões com os demais, com o Império Austro-Húngaro, e também expandir para regiões do Cáucaso, que era uma área de influência do Império Russo e do Império Persa. Então, eu vou ressaltar alguns momentos aqui que foram decisivos e que impactaram mais a política nacional do Império Otomano, mas esse mapa aqui mostra todas as batalhas, quem ganhou e tudo mais. Então, o momento mais decisivo para o Império Otomano foi a Batalha de Galípoli, que ocorre em 1915. Após a vitória otomana na região do Estreito de Dardanelos, que impede o avanço dos aliados, os jovens turcos eles começam a se sentir imbatíveis e sentir que a guerra estava ganha para o lado deles. O que isso
causa é que eles começam a colocar em prática todos os seus projetos e políticas de domínio e de expansão do seu território. Ao mesmo tempo, eles têm duas contrapartidas. A derrota na região do Cáucaso, devido ao inverno russo, bem conhecido por frear os avanços militares. Então, essa derrota que ocorre na Batalha de Sarikamish faz com que os otomanos percam um número considerado de forças militares, estimando-se 75 mil mortos. Há também uma tentativa falha de ocupação da Península do Sinai, e que acaba também prejudicando a imagem deles. Então, quais são as consequências práticas dessas perdas e desse ganho? Por um lado, o enfraquecimento da imagem militar do Império Otomano, e, obviamente, diretamente essas figuras militares que comandavam o governo nesse momento, desses pachás, desses generais, e eles tentam melhorar essa imagem com a vitória da Batalha de Galípoli. Um fato importante de ressaltar é que, nesse período, os armênios ocupam tanto o território otomano quanto o território do Império Russo, nessa região do Cáucaso, onde hoje fica a República da Armênia. Então, o que vai acontecer? Eles vão usar uma narrativa de culpabilização dos armênios que viviam nesse lado do Império Russo, falando que foram os armênios que causaram essas perdas no Cáucaso. O Império Otomano teria perdido porque os armênios otomanos os traíram e ficaram do lado dos armênios russos. E é aí que as coisas começam a mudar de figura. Então, essa nova narrativa otomana, ela é central para que os eventos que culminam no genocídio armênio sejam entendidos, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo, no período que vai desde dezembro de 1914 até abril de 1915. É nesse momento que o governo otomano inicia suas políticas contra a população armênia de seu território. A cronologia histórica se inicia, então, em janeiro de 1915, com os homens armênios aptos a lutar na guerra sendo convocados para se apresentarem ao batalhão da sua cidade, posteriormente sendo desarmados e posteriormente sendo colocados em batalhões de trabalhos forçados. Eles vão ser convocados a partir de regiões em que a população armênia representava uma maioria populacional. Isso, então, cumpria a estratégia do governo de reprimir e impossibilitar as forças de resistência dessa população. No dia 24 de abril de 1915, que é a data histórica do início do genocídio armênio, há um outro evento marcante, que é quando 250 intelectuais armênios são presos em Constantinopla, isso é Istambul. Eles são posteriormente deportados de TEM para a região de Ankara. As lideranças presas eram lideranças políticas, artísticas e religiosas. Então, o momento inicial do genocídio, que é marcado pela data de 24 de maio, 24 de abril de 1915, não é necessariamente o início do processo, mas é a data histórica. Posteriormente, em 24 de maio de 1915, o Império Britânico, a França e o Império Russo declaram o Império Otomano como responsável pelos crimes contra a humanidade e pelos crimes cometidos contra a sua população armênia, sendo essa a primeira vez na história em que esse termo é usado, sendo usado justamente para se referir ao massacre de armênios pelos otomanos. Avançando em julho de 1915, estima-se que 900 mil armênios estivessem mortos por diversas causas. São elas a criação de bases legais para que o genocídio pudesse ser perpetrado, seja por meio da expropriação de propriedades, terras, ou pela própria deportação de armênios. Além disso, a criação de grupos armados paramilitares que atuam como agentes do Estado otomano no comando desses eventos. Isso só se intensifica e em 1917, estima-se que de 50% a 70% dos armênios otomanos já estavam mortos.
Eu vou falar então agora como se deu sistematicamente esse processo do genocídio. Aqui a gente não tinha ainda os recursos, nem infraestrutura, nem o planejamento da Segunda Guerra Mundial. A estrutura vai girar em torno principalmente de deportações em massa, ou seja, a principal forma de execução dos armênios e otomanos durante o genocídio vão ser deportações. As deportações serviam para evacuar diversas cidades que possuíam, em sua maioria, populações armênias. Além de não oferecerem riscos aparentes, pois o momento de guerra justificava a mobilização da população para sua proteção contra retaliações dos inimigos, elas permitiam que o maior número de pessoas fosse retirado do Império Otomano. Posteriormente, essas terras e cidades ocupadas vão ser ocupadas pelos curdos e pelos turcos, que antes faziam uma pressão nos grandes centros por reassentamento. Nitidamente, no caminho das deportações, a maioria das pessoas acabavam morrendo, e é por isso que estima-se que 18 mil armênios que foram deportados, dos 18 mil armênios que foram deportados, somente 150 chegaram vivos a Alepo, na Síria. As pessoas passam a padecer no deserto e ficam expostas ao tempo, porque muitos desses armênios vão ser deportados para o exército de Deir ez-Zor, que fica hoje no norte da Síria. Região essa que tem grande importância para a história armênia. Essas deportações ainda corroboram para uma narrativa negacionista, pois muitos armênios vão morrer por causas naturais, isso é, por fome, sede, por inanição ou até mesmo por ataques diretos desses grupos paramilitares. Essas deportações eram feitas em sua maioria a pé, mas havia também o uso de trens, que é ilustrado nas imagens desses slides. Bom, aqui nesse mapa vocês podem ver, então, as rotas de deportações para os diversos territórios. Aqui demonstra as principais cidades que a população saiu e para onde foram deportadas, né? Bom, o que vemos então nos anos seguintes ao início dessas práticas de extermínio? Em 1918, a Armênia consegue proclamar a independência. Então, há o surgimento de uma Armênia independente, que ocupa essa região que vocês veem aqui no mapa em laranja, acredito eu, espero que esteja mostrando como laranja. Nesse contexto, ocorre tanto a derrota otomana na Primeira Guerra Mundial, quanto, automaticamente, a ocupação do Império Otomano pelas tropas aliadas. Com isso, há, então, uma obrigação de desmobilização do exército otomano na região da Anatólia, mas que não é cumprida por um de seus líderes, Mustafa Kemal, que vai dar início às chamadas guerras de independência. Ele vai formar seu próprio exército kemalista, ou seja, ele vai continuar usando as forças militares para recuperar esses territórios perdidos e também vai continuar utilizando a narrativa de culpabilização dos armênios pelas perdas otomanas. Nesse contexto, há também a assinatura do Tratado de Sèvres, que é o tratado que vai determinar os limites territoriais para a nova República da Armênia, mas que não vai agradar nem um pouco as lideranças otomanas que vão entrar em guerra contra a recém-independente Armênia. Com isso, a gente tem início a Guerra Turco-Armênia entre 1918 e 1920. Nessa guerra, nesse interim, a Armênia tem grande dificuldade de impedir o avanço otomano, que vai retomando e reconquistando territórios conquistados por esse tratado, e ela é pressionada também do outro lado pelo Exército Vermelho, pressionada pela Rússia, que acaba chegando em sua capital, Yerevan, antes do Exército Otomano e acaba anexando a Armênia às repúblicas bolcheviques posteriormente. Bom, por fim, eu vou falar um pouco sobre o reconhecimento da memória do genocídio armênio por parte da comunidade internacional.
O genocídio armênio ele é negado até hoje pela Turquia. As principais razões para a negação giram em torno da preocupação de uma possível perda dos atuais territórios turcos pertencentes historicamente à Armênia, de razões econômicas, pois a reestruturação econômica turca durante o pós-guerra foi possível graças a propriedades e riquezas armênias que foram expropriadas, e de possíveis questionamentos a respeito da sua própria identidade nacional, da sua narrativa nacional, porque com o reconhecimento do genocídio, a imagem da Turquia, os seus aliados e instituições internacionais seria gravemente prejudicada. Bloxham vai apontar que o investimento do governo turco na área de relações públicas aumentou substancialmente no final da Segunda Guerra Mundial, face à atenção internacional despertada por armênios em diáspora dentro da então Armênia Soviética, e ao receio de uma nova expansão da União Soviética nas fronteiras turcas. Assim como se refere Novik em relação aos judeus que migraram para os Estados Unidos, os armênios em diáspora no Líbano, na Síria, na França e nos Estados Unidos tinham como foco principal a integração aos países de destino, mantendo essa memória subalterna e silenciada e em fase de recalcamento. Contudo, em 1960, uma mudança na postura da comunidade armênia em diáspora sobre como expor os acontecimentos de 1915 a 1923, porque a Convenção da ONU de 1948 sobre a prevenção e repressão de crimes de genocídio abriu precedente para que a causa armênia fosse reconhecida internacionalmente e fosse considerada um genocídio cabível de punição dos perpetradores. Havia também esperança de que, com o reconhecimento, a comunidade pudesse retornar essas terras e pudesse reivindicar, ter suas reivindicações por esses territórios que a gente viu lá no Tratado de Sèvres, fossem atendidas. Além disso, na metade dos anos 60, emerge no cenário internacional uma onda de protestos por direitos civis, possibilitando uma maior abertura dentro das sociedades para o reconhecimento das causas sociais. Essa nova postura internacional preocupava a Turquia e preocupa até hoje de ser julgada responsável por um crime de tamanha estirpe, como genocídio. Apesar do governo turco, em poucos momentos, aceitar publicamente os acontecimentos como massacres e guerra civil, há uma forte negação para que a questão armênia não seja classificada como tal, pois o termo conota a necessidade de um planejamento estatal com o objetivo de eliminar os armênios. É possível notar, então, que nesse período a memória coletiva do genocídio armênio ainda se encontra, até hoje, em sua fase de luto pelo direito à memória. É uma luta pelo reconhecimento dessa memória. Nos anos 80, a memória está presente no espaço público através de construção de projetos nacionais, rememorações e incentivos no meio acadêmico, ou seja, é marcado o início da historicização dessa memória. Exemplo disso é a criação do Instituto Zorian, em Cambridge, em 1982. Então, há uma mudança nessa memória do genocídio armênio, que alcança o nível de historização, de debate no espaço público, mas quando a gente compara a memória do genocídio armênio ao reconhecimento da memória da Shoah, ela não obteve o seu ápice nessa fase, entre os anos 60 e os anos 80. Uma possível explicação seria a representação da Turquia como forte aliada de grandes potências na manutenção de relações com outros países do Oriente Médio, funcionando como um aliado neutro. E apesar dela ter sido recusada como Estado-membro da União Europeia em 1989, sofrendo fortes críticas à falta de práticas democráticas em seu governo e ao seu histórico descumprimento de direitos humanos, além do seu péssimo tratamento dado às minorias presentes em seu território, como é o caso da minoria curda, que ainda sofre, a Turquia ela ainda integra a OTAN, se mantendo como uma influência junto às grandes potências. Além disso, em 1986, a Turquia expandiu suas alianças com Israel.
Então, o reconhecimento do genocídio armênio entre a comunidade internacional tem crescido, tendo assinado declarações de reconhecimento países como Argentina, Grécia, Chipre, Bulgária, Bélgica, Suécia, Suíça, Canadá, Itália, Líbano e França, assim como o próprio Parlamento Europeu. Isso deve-se à mudança administrativa no governo da Armênia, em parceria com a comunidade armênia na diáspora, no sentido de um investimento no reconhecimento internacional do genocídio. Até o ano de seu centenário, que foi em 2015, muitos países passaram a integrar essa lista, como Alemanha, Bolívia, Áustria, Chile, Vaticano, Paraguai, Polônia, entre outros. Em 2015, houve também uma moção de solidariedade ao povo armênio, que foi aprovada no Senado Federal brasileiro. Já mais recentemente, no início desse ano, tivemos o reconhecimento assinado pelo atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que marcou também uma nova mudança nesse cenário de reconhecimento, né? Mas Blockson vai defender que o reconhecimento por parte dos Estados Unidos e outras potências europeias, além de, obviamente, influenciar, tem um efeito de combate a esse negacionismo e essa política de negação pela Turquia, também poderia beneficiar a Turquia e pressionar a Turquia a fazer reformas com relação à própria minoria curda em seu território, que continua ameaçado. Um outro evento marcante relacionado ao processo rememorativo do centenário foi o discurso promovido pelo Papa Francisco durante a missa em memória, reconhecendo os eventos de 1915 a 16 como genocídio, o que consequentemente abalou as relações diplomáticas entre o Vaticano e a Turquia. A própria decisão do Senado brasileiro também causou um abalo nas relações diplomáticas entre o Brasil e a Turquia, momentaneamente, que precisou ser contornado pelo governo no momento. Então é isso. Eu gostaria de encerrar essa aula trazendo a importância de tratar esse tema, agradecer por esse espaço disponibilizado para esse minicurso. Eu acho que a gente traz questões muito importantes, casos muito importantes. O que a gente buscou evidenciar com esse minicurso foi o debate sobre reconhecimento de memórias que não conseguem alcançar o espaço público, memórias subalternas, memórias que lutam contra narrativas dominantes, memórias que resistem. Então, a gente discutiu sobre resistência e sobre, obviamente, sobre direitos humanos e sobre implicações na comunidade internacional. Sendo assim, eu gostaria de agradecer a todos, todas, todos vocês que assistiram esse minicurso até aqui. Fiquem para a próxima aula do meu colega Sérgio, que ele vai aprofundar. E espero que essas aulas tenham oferecido novas informações, oportunidades de expandir os seus conhecimentos e também repensar acerca tanto da construção quanto da manutenção de discursos dominantes, memórias dominantes e sobre resistências nesse cenário. É isso. Então, eu finalizo por aqui. E, mais uma vez, muito obrigada.